Bem-vindos ao programa Diálogos da UNB-TV. Eu sou Roberto Goulart Menezes, professor do Instituto de Relações Internacionais, e hoje converso com o professor Marcos Costa Lima, do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco, diretor do Instituto de Estudos de Ásia e membro da direção da Associação Brasileira de Relações Internacionais. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, Roberto. Professor, vamos começar falando sobre a crise, né? Quando começa a crise e quais os rumos dela, para onde vai essa crise mundial que nós vivemos? Veja, Roberto, a crise, nós podemos dizer que desde que o neoliberalismo foi implantado como um modelo para o sistema mundo, digamos, nos anos 80, isso a gente lembra de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, ali algumas crises já vão aparecendo, não é? A crise mexicana dos 82, a do Brasil, 83, a crise que aconteceu na Tailândia, depois a própria crise da economia.com, né, a economia da internet e tal, e finalmente essa crise da subprime. Então, num período de 30 anos, há uma convulsão, digamos assim, no processo capitalista. Eu entendo... não só eu, vários analistas internacionais também entendem que essa crise, ela deriva de um aspecto, sobretudo, da mudança do capitalismo na sua lógica financeira. O capitalismo anterior, o capitalismo do pós-guerra até os anos 70, era um capitalismo que se baseava, sobretudo, na materialização da produção. E, pouco a pouco, isso foi mudando para um capitalismo de rentista. Não é? O que é o rentismo? Não é? As pessoas que têm muito dinheiro que investem seu capital na Bolsa de Valores num giro do capital muito rápido que não coincide com a produção material. Então, isso dá muito lucro para alguns, muito pouco. E a gente verifica isso também, pode verificar isso na economia, quando a gente olha o fenômeno das fusões e aquisições, que na literatura se chama de mergers and acquisition. Muitas empresas grandes começaram a comprar outras, quer dizer, aumentando o processo de oligopolização. E o processo de oligopolização gera domínio de preço. Não é? Então, quem domina o preço, domina o mercado, faz o mercado, como se diz. Então, as economias periféricas, elas foram envolvidas nesse processo. Nós já vimos do circuito da dívida, saímos, no caso brasileiro, redemocratizamos o país, não é? Mas tivemos alguns períodos de turbulência com o Collor, depois Fernando Henrique Cardoso, uma administração que, ao meu juízo, ela foi muito ruim para o país, porque a lógica dele era engatar no capitalismo, sobretudo pelos países centrais. Não? O Brasil já tem uma presença do capital internacional muito forte, então é um país que tem suas limitações também do ponto de vista industrial. Você pega os maiores setores industriais do Brasil, a maioria é do capital internacional. Então, isso é uma fragilidade da nossa economia. E, só para fechar essa resposta, nós tivemos também um período de implantação de um sistema agrícola que acabou sendo a principal força das exportações brasileiras. A indústria foi ocupando um lugar menor. Não? E isso é um problema, porque a gente sabe, até pela lei de Prebs, né, que das trocas desiguais, que quem exporta produtos agrícolas ou minério e compra matéria manufaturado, tem um problema aí nessa relação. Não é? Isso contra, no caso, o Brasil e outros países chamados periféricos. Né? Professor Marcos, qual o lugar da China nessa ordem mundial? É uma boa pergunta, Roberto. Eu acho que a China, desde a Revolução liderada por Mao Tse-tung, ela começa a avançar no processo de desenvolvimento. A China sai de um atraso muito grande, de uma população rural muito grande,
e começa a investir em produção de minério, em produção de carvão e tal. Ela faz também políticas sociais muito importantes, por exemplo, a medicina pé de calça, que é uma medicina preventiva, que foi criação do tempo de Mao Tse-tung, permitiu que a população chinesa ela passasse a viver mais. Nos anos 50, 60, a população chinesa vivia 59 anos. Hoje já está ultrapassando os 73. Então, depois de Mao Tse-tung, entra o Deng, né? Xiaoping. E o Deng faz uma política, digamos, de abertura para o capital internacional. Lento, mas isso vai se acelerar nos anos 90. O que eu acho impressionante, eu tenho visitado a China nos últimos 4 anos e a gente fica impressionado com o país, porque saíram de um atraso, o governo chinês tirou em 35 anos mais de 500 milhões de pessoas da pobreza absoluta. De que forma? Não é? Produzindo um sistema de desenvolvimento que envolvia desenvolvimento de cidades, desenvolvimento urbano. Hoje a China tem mais de 27 cidades com 5 milhões de habitantes. Se você compara com o Brasil, né, que tem uma, e a segunda, Rio de Janeiro, vem bem abaixo, uma é São Paulo e a outra é Rio de Janeiro. Então, eles modelaram um sistema de indústria, sobretudo na área ligada perto do mar, próximo ao mar. Né? A China tem um problema, digamos que é um problema geográfico, que 1/3 do território, que é o território mais ligado ao mar, né, é onde vive 91% da população, porque tem áreas muito desérticas e tem áreas muito montanhosas, de difícil acesso. Então, eles passaram a importar indústrias do Japão, da Coreia, dos Estados Unidos, da Europa, mas com uma série com o governo chinês controlando o lugar onde essas empresas ficavam, não é? Estabelecendo não é? O que é que essas empresas deveriam consumir das empresas chinesas existentes. Então, eles foram tendo também um processo de aperfeiçoamento tecnológico. Não é? Se a gente compara com o Brasil, não é? Isso foi a meu juízo, foi um erro muito grande, né? Porque o Brasil abriu-se para o capital internacional sem estabelecer uma regulação precisa. Então, ficou muito, não é, digamos, dependente desse grande capital internacional. Então, o Estado tem o controle da economia, ainda hoje. O Estado controla todos os bancos na China, não é? As grandes empresas de petróleo, Sinopec, entre outras, estão todas na mão do Estado. Eles estão fazendo fizeram investimentos monumentais na área de saúde, na área da infraestrutura. Não? Hoje, a maior rede de transporte ferroviário, o trem-bala, está cortando a China toda. Eu pude viajar em alguns, de Beijing a Xangai, de Beijing a Wuhan, que é mais para o interior da China. São trens que andam a 400 quilômetros, num conforto extraordinário. Né? As cidades, quase todas na China, têm um sistema de metrô muito grande. É um país de 1 bilhão e 400 milhões. Então, eles fazem um processo de planejamento industrial e cumprem esse processo. Então, eu acho que com isso, a China acabou ocupando o lugar que era do Japão nos anos 70, e ela puxa os outros países asiáticos todos. Não é? A China tem uma grande interdependência econômica com os países da região, né? Sim. E, portanto, ali o papel da China como uma potência econômica regional, agora com a chamada parceria regional econômica, né, ampliada, que inicialmente foi pensada para se contrapor o TPP, agora com o fim do TPP, eles reforçam ainda mais a sua presença. E como que ficam as relações da China com a América Latina, porque a América Latina passa por um período de crise profunda, não só econômica, mas também política, sobretudo aqui na nossa região, América do Sul, mais próxima aqui da gente. Como o senhor vê
né, lá no Instituto de Estudos de Ásia, que você tem, né, visitado a China, como bem colocou, essa relação, como o senhor percebe essa relação? Veja, nós temos lá no Instituto vários estudantes de mestrado, doutorado, fazendo teses e dissertações sobre a China, em aspectos diversos. Há pouco, uma aluna de doutorado concluiu um estudo comparativo muito interessante, um estudo comparativo entre, nos últimos 15 anos, o que foi o modelo industrial chinês e os bancos de desenvolvimento chinês, o que é que eles tiveram de envolvimento com esse processo, e no Brasil, o que foi o papel da indústria. Então, a gente vê que nós estamos numa situação de muita inferioridade, não é? O Brasil, desde 5 anos atrás, a China passa a liderar as relações comerciais com o Brasil, né? Hoje, mas é uma relação que tem um trade-off, que tem uma relação de troca, que eu acho que ela precisa ser mais observada pelo Brasil. Não sei se vai ser feito por esse governo, porque esse governo está tomando medidas realmente antinacionais, e antipovo também, mas nós poderíamos ter com a China um outro trade-off, porque é o seguinte, Roberto, mais ou menos 85% das exportações brasileiras para a China são exportações agrícolas ou de minérios, sobretudo soja, carne, minério de ferro. Isso, e uma pauta muito estreita, são 5 produtos, não mais do que isso. Enquanto a China tem uma pauta muito diversa e quase toda de bens manufaturados. Então, a cadeia, isso favorece a cadeia industrial e nesse trade-off a gente não pode sustentar muito tempo. Além do que, essa sua pergunta é muito boa, porque quando a gente olha, hoje, a gente tem falado muito de reprimarização, não é? Quer dizer, a indústria ela está perdendo espaço, e a soja e a carne bovina, o Brasil é o maior produtor de carne hoje, no mundo, não é? E a soja parece que é o segundo maior produtor de soja no mundo. Então, esses dois produtos, são produtos, primeiro, que têm efeitos muito danosos ao meio ambiente. Eles impactam duramente, por exemplo, a produção de carne produz um metano violento, e a produção de carne é feita na forma extensiva e ela precisa ocupar cada vez mais área, sobretudo. Já ocupou o Mato Grosso e agora está entrando pela Amazônia. Só para dar um dado, 1/3 das exportações de carne brasileira já provém da Amazônia, né? No caso da soja, o que a gente chama cadeia soja, é uma cadeia, né? Nós exportamos água na soja, muita água. A soja não gera muito pouco emprego. A soja exige, como a pecuária, longas extensões de terra, né? Então, dá muito dinheiro para os sojeiros, para os oligarcas da soja, que tem uma concentração, né? São grandes áreas, extensões de terra, né? E os impostos que paga o Estado, quando o Estado não libera, né, dá subsídio a esse setor, que já é um setor ultra privilegiado. Então, não é uma matriz, digamos, interessante para a gente pensar um futuro de maior independência, de maior autonomia, de um país grande como o Brasil, né? De um país que tem uma população expressiva, mais de 200 milhões. Eu acho que a gente precisa... Isso não vai mudar do dia para a noite, mas a gente precisa colocar isso em pauta, né? Pequeno produtor rural tem muito pouca expressão no governo. A concentração fundiária de terra no Brasil é muito assustadora. Então, quem ali produz alimento para a mesa no Brasil é a média pequena produção, não é? E se a produção ela é escassa, se a gente tem que importar, isso fica caro na mesa do consumidor. Então, o trabalhador que ganha um salário pequeno, se ele tem que pagar muito pelo alimento de mesa, isso
reduz o poder dele ir ao mercado comprar produto industrial. O Brasil, nos últimos 10, 15 anos, vinha tendo uma política externa, digamos, mais autônoma, digamos, até alguns chamaram, né, os autores de autonomia pela diversificação, a busca de uma parceria estratégica com a China, de fortalecimento que ela já existia, e exatamente tentar, no primeiro momento, buscar mecanismos que pudessem inverter ou modificar o conteúdo, né, da sua pauta exportadora para a China. Mas nesse governo, que se percebe, né, de maio de 2016 para cá, foi uma retração total na atuação internacional do Brasil. O Brasil, praticamente a política externa desapareceu do noticiário, tem pouco interesse pelas questões internacionais. E como o senhor vê, o senhor concorda com essa ideia de que o Brasil retraiu-se muito forte internacionalmente? Eu não tenho dúvida. Inclusive, até em experiência pessoal na China, eu tive em 2013, a expectativa com o Brasil naquela época era imensa. Né? Todos querendo conhecer, negociar com o Brasil. Eu tive em vários centros universitários e havia os estudantes querendo conhecer. E isso agora já está diminuindo muito. Nós tínhamos o governo Lula e a política externa liderada pelo Amorim, era uma política extremamente proativa para o chamado terceiro mundo, né? A tal política Sul-Sul, que tinha como foco, um dos focos centrais, era uma relação proativa e criativa com a América do Sul, sobretudo. A ideia era a América Latina, mas a gente estava fazendo uma política... inclusive, o Celso Amorim tem um dito dele, que é América do Sul, uma comunidade de destino nossa, não? Então, nós consolidamos um projeto do Mercosul, que era um projeto interessante, de países que são inferiorizados nas relações internacionais, juntos poderem ter uma posição mais forte, junto com a Argentina, junto com a Venezuela, junto com... Não é? Com a Bolívia, com o Paraguai, com o Uruguai. E isso foi desmontado. Não há, parece, pelas sinalizações que estão dando, os atuais líderes do processo externo brasileiro estão muito mais interessados em se articular para o norte. Voltar à velha política com os Estados Unidos, com a União Europeia. Não que a gente não tenha que ter, mas a nossa política Sul-Sul, que foi estabelecida, era uma política, por exemplo, ela tinha suas dificuldades, seus enfrentamentos. Nós tivemos um enfrentamento com a Bolívia. Não é? Morales, antes de se eleger, o presidente Morales, ele disse que ia privatizar o gás. Não é? Estatizar o gás. Estatizar o gás. E a Petrobras tinha uma presença significativa, né, na Bolívia. E quando eles começaram a discutir isso e colocaram em prática, no Brasil o pessoal mais conservador disse, não, vamos invadir a Bolívia e tal. E o Celso Amorim teve a lucidez de ir lá e negociar e entender que o Brasil pagava um preço aquém, não? E ajustaram isso, fez uma negociação muito positiva. O mesmo aconteceu com o Paraguai, com relação a Itaipu, que Itaipu é nosso sócio pela metade. Então, o Brasil comprava o excedente que não era utilizado pelo Paraguai e pagava muito pouco, e os paraguaios a longo tempo. Então, novamente... Então, isso gera, digamos assim, confiança nos vizinhos. O Brasil tem uma questão interessante que, por mais de 150 anos, nunca fez uma guerra com os nossos vizinhos, não é? Então, foi para a África também, perdoou algumas dívidas, ampliou a negociação, inclusive as parcerias comerciais do Brasil, né, com Nigéria, com Angola. Não é? Então, eu acho que essa política ela foi deixada de lado e é necessário, espero que no futuro a gente tenha o bom senso de recuperar esse tipo de política. Né? Muito obrigado, professor Marcos. Uma satisfação. Esse foi mais um programa Diálogos da UNB-TV, que recebeu hoje o professor Marcos Costa Lima, do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco, universidade na qual ele também dirige o Instituto de Estudos de Ásia
e que integra também a diretoria da Associação Brasileira de Relações Internacionais. Muito obrigado e parabéns pelo programa da UNB. Obrigado, professor.